Nessa aula, vamos aferir a tensão de uma fonte de corrente alternada. Enquanto que na aula anterior nós aferimos a tensão de fontes de corrente contínua, que foi pilha, baterias, nesse caso será diferente. Utilizaremos o multímetro digital para aferir a tensão elétrica, que é também medida em volts, de uma fonte de corrente alternada. É só selecionar aqui no multímetro a escala que tem o V e tem esse símbolo de um tio. É como uma onda, uma cobrinha. O V com essa cobrinha. Se você usar essa escala aqui de corrente contínua, para o teste que eu vou fazer aqui agora, não tem problema, não queima o multímetro. Apenas a numeração aqui vai aparecer errado aqui. A medição vai ficar errada. Então você tem que fazer isso, colocar essa escala, volts alternados. Eu vou selecionar 600 volts porque eu vou aferir uma tomada. Aí eu escolho a escala mais alta para tomada. Eu posso também utilizar essa aqui, que é um pouquinho menor, 200 volts, para transformadores. Transformadores também, eles fornecem corrente alternada. Eu vou utilizar 600 e eu vou ligar agora na tomada. A tomada tem 3 pinos. Eu não vou utilizar o pino do meio, vou utilizar apenas os 2 da extremidade. Os 2 pinos da extremidade. Pronto, coloquei. Posso colocar em qualquer ordem, porque não tem polaridade fixa. A tomada da nossa casa é uma corrente alternada. Isso significa que não importa se eu estou aferindo assim, com essas pontas de prova assim, nessa ordem, ou se eu pego aqui e inverto a polaridade. Coloquei ao contrário. O valor é o mesmo, não aparece símbolo de menos nem mais, não, porque não tem polaridade aqui fixa na tomada. A corrente ela se alterna 60 vezes por segundo, então não tem uma polaridade fixa, já que o sentido dela muda várias vezes por segundo. Encontrei aqui 216 volts. Está normal essa medição, 216 volts, porque aqui na minha região a rede elétrica é 220 volts. Isso aqui é normal. Você encontra 220 ou um valor próximo disso. Em alguns lugares do Brasil, a tensão da rede elétrica é de 127 volts. Você tem que encontrar algum valor próximo de 127 volts, dependendo da sua região. Como aqui, onde eu moro, a rede elétrica é 220, então essa aferição aqui está normal. Isso aqui é muito importante para você conhecer a região que você mora, quantos volts tem na tomada da sua região. Faz esse teste que é importante. Porque quando você vai comprar algum aparelho, e principalmente quando você compra aparelho pela internet, você tem que conhecer quantos volts funciona, porque se você ligar errado, pode danificar ou o aparelho não vai funcionar normal. Se um aparelho for 127 volts e eu ligar aqui na rede de 220 volts, o aparelho queima, porque a tensão aqui é mais alta. Agora, se eu pegar um aparelho daqui, que é 220 volts, e levar para aí, que é 127, ele não vai queimar, porém ele não vai funcionar normal como deveria. Por isso é importante fazer esse teste. Para fazer esse teste, você tem que ter cuidados. O cuidado é de não errar a escala. Se você errar a escala, você queima seu multímetro. Se você colocar em qualquer outra escala aqui, que não seja essa, de volts, você queima o multímetro. Se colocar nessas aqui, de resistência, o amperímetro, que tem a letra A, queima o multímetro. Então tem que ter cuidado na hora de medir. Se você é total iniciante, não tenha pressa para você fazer esse teste aqui, tá? De ligar logo na tomada. Se você é total iniciante. Se tem já alguma noção, já uma base na eletrônica, sim, aí você pode fazer isso aqui. É bom sempre acumular um pouco de conhecimento
antes de fazer alguns testes mais perigosos. Eu vou testar agora um transformador. Eu tenho esse transformador aqui, bem pequeno, que 2 fios dele está ligado nessa tomada, que eu posso colocar ali, vai receber energia da rede elétrica e vai sair também corrente alternada aqui nesses 2 fios. Então eu vou aferir nesses 2 fios a energia alternada aqui. E como o transformador ele é isolado, ele não dá choque na saída. Esse aqui que eu estou utilizando, ele não dá choque na saída. Vou fazer esse teste aqui agora. Eu vou colocar na tomada e eu vou filmar mais de perto para você ver o teste na prática. O transformador agora ele está na tomada. Então esse fio aqui é da rede elétrica. Eu não posso tocar nesses terminais porque dá choque. Até aqui dá choque. Na saída não dá, porque é um transformador isolado. Esse aqui não dá choque. Eu posso tocar aqui e eu não levo choque. Embora que esteja lá na tomada. Eu não posso tocar aqui. Mas aqui tudo bem. Eu venho, faço a aferição. Encontrei 10 volts, aproximadamente 10 volts, nessa escala aqui de 600. Eu vou colocar uma escala menor, que é de 200, dá para fazer o teste também. 10,7, o valor que ele encontrou, exatos 10,7. Isso nessa escala aqui para medir volts de uma fonte de corrente alternada. Se eu colocar essa aqui, descer, o valor não vai dar certo, não. Vai dar um valor errado, pode se confundir o valor da leitura. Ó, às vezes nem leu, nesse caso aqui nem leu. Mas se você fizer o teste aí, talvez você nem entenda muito bem, pode dar um valor totalmente diferente, 5, 20, com esse teste assim. Eu vou colocar, só que não queima não, tá? Nessa escala aqui, tá? De volts. Queima se eu colocar para cá. Se colocar para cá, ó, resistência. Essa aqui de continuidade. Para medir corrente. Né? Corrente propriamente dita, que é amperes. Nós estamos medindo aqui, não é a corrente. Nós estamos medindo a tensão em volts. Tensão em volts. Então, a tensão ela é de 10,7 volts. A minha fonte, que é essa aqui, é uma fonte de corrente alternada. Mas nós não estamos medindo corrente aqui. Isso aqui não é corrente. A fonte é de corrente alternada. A fonte, esse transformador. Agora, o multímetro está selecionado para medir volts. Isto é, tensão elétrica. Tensão é a grandeza e volts é a unidade de medida.